Muito boa tarde, ouvintes. Radiodebemcoavida.com, o seu spa musical para a alma. Estamos iniciando mais um programa de entrevistas nas suas segundas-feiras à tarde. E hoje eu estou recebendo aqui o Geraldo Peçanha de Almeida, que é psicanalista pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. Ele é pedagogo e psicopedagogo e autor de mais de 60 livros, né? Ele tem trabalhos internacionais na Alemanha, na Itália, na Bolívia e na África, né? E ele também é budista e facilitador e professor de ensinamentos budistas, né? E atualmente ele se dedica ao consultório de psicanálise e à palestra aí pelo mundo sobre as suas obras e a produção de livros sobre o budismo. E ele vai estar falando na nossa entrevista de hoje sobre sofrimento e felicidade. Então vamos receber aqui o Geraldo Peçanha de Almeida. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Alexandre. Vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar. Muita gratidão por ter vindo até aqui o estúdio da rádio conversar conosco. É toda minha. Então, o nosso papo hoje, a nossa conversa vai ser sobre sofrimento e felicidade. E talvez a gente possa entender um pouquinho a ligação entre esses dois elementos aí, sobre as várias visões que o Geraldo vai proporcionar para nós hoje, né? Geraldo, você que trabalha já em consultório também como psicanalista, né? Sim, sim. E escrevendo para as pessoas, talvez esse tema seja alguma coisa que está aí permeando muito o seu trabalho no dia a dia. Na verdade, todas as pessoas com as quais eu lido, né, seja espiritualmente ou no processo terapêutico, elas sempre chegam pelo sofrimento, né? Uhum. É muito difícil alguém chegar no processo espiritual pela felicidade ou chegar num consultório de psicanálise, assim, porque eu sou muito feliz, eu vim aqui fazer terapia. Sim. Então, é muito difícil. Normalmente as pessoas chegam até mim quando elas estão não dando conta mais do processo de acumulação do que elas chamam de sofrimento. Uhum. E aí vem ou uma espiritualidade ou uma ciência que faz com que a pessoa desenvolva nela mesma uma percepção de que aquele sofrimento pode não ser exatamente o que ela está pensando. E aí começa a nossa conversa de hoje, né? Perfeito. Bom, então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos conceituar um pouco o que é sofrimento, né? E depois, talvez, o que é felicidade, para a gente poder contextualizar aí adiante. Ah, sim, sim. Alexandre, eu penso que, assim, o conceito de sofrimento, ele é muito simples de entendimento. Porque o sofrimento é qualquer ação, né, humana cuja energia de vida é roubada por aquela ação. Então, você imagine que um atleta que tem que correr 42 quilômetros, ele gasta muita energia. Mas essa energia que ele gasta em 42 quilômetros não é roubada daquilo que nós chamamos de energia vital, ou seja, o que faz com que ele tenha vontade ou desejo de acordar todas as manhãs e continuar vivendo, trabalhando e treinando para correr. Então, embora não seja fácil correr 42 quilômetros, é sim para o atleta uma opção, né, uma escolha. É difícil, nem todas as pessoas conseguiriam, ainda que com treinamento, mas isso não é sofrimento, né? Agora, o que é então o sofrimento se é um gasto de energia e é uma energia roubada? Porque muitas vezes a pessoa jura que está sofrendo e para nós, terapeutas ou budistas, o sofrimento ele é uma construção. E se ele é uma construção, eu posso sair desse lugar que eu chamo de sofrimento. Então, depende de quanto a minha mente está confusa ou do quanto a minha mente está cheia de uma névoa, de uma neblina, de uma fumaça, de uma poeira e não me permite enxergar aquilo como confusão mental. Eu vou até exemplificar isso para que as pessoas possam entender, mas imagine assim, alguém que tem um casamento fracassado, né? Está vivendo lá um casamento de 5 ou 10 anos e de repente descobre que não há mais amor, seja o marido ou a esposa. E se houvesse lucidez e liberdade, o casamento poderia ser desfeito de ambas as partes. Mas muitas vezes a esposa, quando tem a informação por parte do marido de que o casamento não existe mais,
ela tenta de todas as formas fazer aquele movimento parecido com o malabarista do circo. Então, primeiro ela diz assim, qualquer coisa do tipo, nós temos filhos, nossos filhos não podem crescer sem pai. Então ela condiciona. E ela diz, eu não estudei, não trabalhei, passei a minha vida inteira cuidando dos filhos, e ela condiciona novamente. Ou não tem onde morar, nós só temos uma casa, e se vendermos a casa, não teremos como comprar 2 casas, uma para mim e os filhos, outra para você. Outra coisa muito comum é não tenho profissão, não tenho como sustentar a mim mesma. Então, eu estou enumerando 4 condições que as pessoas criam, e essa condição que a pessoa cria leva de fato a pessoa ao sofrimento. E por que ela construiu esse sofrimento? Por não conseguir encarar ou aceitar aquilo que era verdadeiro. A Nina Simone, que era uma ativista negra muito importante, muito conhecida, ela tinha uma observação que ela sempre dizia assim, é preciso que todos nós tenhamos coragem de nos levantar da mesa quando a gente percebe que o amor não está sendo mais servido. Perfeito, né? Então isso quer dizer assim, quando a gente percebe que eu não sou mais a alegria de um lugar, que a minha presença não é mais presença de felicidade, que o que eu faço não agrada mais às pessoas e que as pessoas podem viver muito melhor sem a minha presença, eu deveria, por compaixão ou por amor aos outros, me retirar da mesa e ir embora. Mas as pessoas têm grande dificuldade de sair de relações, as pessoas têm muita dificuldade de sair de ambientes de trabalho, de relações que elas estabelecem e cristalizam, né? Como se tivesse que toda a história ter um final feliz. E aí elas precisam manter isso, e isso de fato é sofrimento. Sim, sim. Até que a morte os separe, e aí sustenta uma coisa que já está insustentável. Sim, porque eu me lembro que quando Jesus é procurado pela mãe numa das passagens do texto bíblico, ela procura ele desesperadamente, e assim que ela o encontra, ele diz qualquer coisa para ela do tipo, não sabeis que eu estou cuidando das minhas coisas e das coisas do meu Senhor, né? É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou fazendo um movimento extraordinário da vida, que é assumir as minhas responsabilidades, a minha própria vida, e talvez na casa do pai e da mãe não tenha mais lugar, né? Mas isso não é desamor. Isso é, na verdade, quando o indivíduo se responsabiliza pela própria história de vida dele ou pela própria jornada de vida dele. O sofrimento vem quando eu quero terceirizar a minha jornada. Então, tem muitas pessoas que elas têm uma dor, tem que ligar para alguém dizendo, hoje eu não estou bem, não vou sair de casa. Aí ela tem uma falta de dinheiro, liga para outro reclamando. Então, ela começa a dividir o sofrimento, entre aspas, dela, ou aquilo que seria a jornada natural da vida, para todo mundo. Só que veja que coisa interessante, ela divide o sofrimento, reparte o sofrimento para todos. Mas na hora que ela precisa da felicidade, ela quer para ela somente. Ou seja, não divide, né? Não divide a felicidade. E aí a pessoa ainda vai lá na rede social e ela escreve assim, comprou um carro novo, aí ela pega e escreve embaixo do carro, gratidão a Deus e ao universo por eu ter um carro novo. Mas o dia que ela está doente ou o dia que ela foi demitida, ela não vai lá na internet e escreve gratidão a Deus e ao universo por eu ter aprendido hoje que eu não sou o dono da vida e nem das coisas, e nem tudo vai me agradar ao longo da minha jornada. Então você está falando de autorresponsabilidade nesse caso, né, Geraldo, de você assumir a sua parcela na relação que não deu certo, ou das situações que não deram certo, e aí assumir que a dor é inevitável também. A dor é inevitável, não importa em qual dimensão da vida. Pais e filhos haverá dor nessa relação, marido e esposa haverá dor nessa relação, entre amigos haverá dor, entre relações de trabalho. Agora, o que a gente se pergunta é se em tudo há dor, ou haveria a dor, ou haveria o sofrimento, então onde é que fica a felicidade na vida das pessoas? A felicidade está justamente no fato de eu encarar qualquer evento como naturalmente pertencente à minha jornada de vida. Porque muitas vezes um evento ou um fato que me acontece, eu reclamo,
fico maldizendo as coisas todas, fico bravo com as pessoas, e tempos depois eu dou risada daquilo que passou, porque não era ruim. Sim, sim. Só que eu quero entender naquela hora, no just in time, né? Eu quero entender naquela hora, naquele momento, aquilo é da forma como eu gosto. E a vida não é eu gosto, a vida é tudo vai me acontecer, independente daquilo que eu acho que eu tenho controle ou não. Então, aceitação e autorresponsabilidade são duas características intrínsecas às pessoas mais felizes que eu conheço. Aceitação e autorresponsabilidade. Né? Sim, porque se eu deixo de pagar uma conta, isso é uma responsabilidade que eu deixei de cumprir. Mas se eu deixo de pagar a mesma conta por 12 meses, eu terei uma restrição de crédito, de mobilidade, de alguma coisa eu terei. Mas por que é que eu deixei de pagar essa conta por 12 meses? Porque fui demitido, porque eu optei em comprar outras coisas e sobrepus os meus gastos à receita que eu recebia. Lá no passado tem uma origem daquela dor ou daquele sofrimento pelo qual eu estou passando. Então, eu preciso aceitar que eu sou incapaz de gerenciar algumas coisas. E aí eu posso, quando eu aceito, eu posso ter o que nós chamamos de remorso, porque o remorso para algumas pessoas é muito negativo, é muito triste. Mas o remorso, ele dá a capacidade de eu ter um arrependimento verdadeiro. Toda pessoa que tem um remorso muito profundo, ela tem também um profundo arrependimento. E a partir do profundo arrependimento, eu posso ter um novo nascimento, uma nova vida. Ou seja, somente aquele que se arrepende profundamente de algo pode fazer diferente. Mas ao fazer diferente, não precisa fazer sozinho. Eu posso receber a ajuda do meu líder espiritual, do meu pastor lá da minha igreja, ou do meu padre, ou de um amigo, ou de um terapeuta. Ou eu mesmo posso buscar ajuda para aquilo que eu já tenho plena aceitação de que sou incapaz ou de que não sou tão bom. Então, esse é o primeiro ponto. E assumir a responsabilidade é algo que talvez os pais poderiam ensinar mais às crianças, né? Ou talvez nós, que já somos adultos, pudéssemos olhar e pensar assim, em que momento não me ensinaram que eu seria responsável por cada uma das coisas que me aconteceram ao longo da vida? Porque, de fato, mesmo uma criança, ela tem que ser responsável e tem que ser levada a entender isso. De um simples refogado de legumes ou uma simples salada que ela não come, alguém deveria explicar para ela como aquilo se desdobra ao longo da vida. Porque as lições mais precoces que nós entendemos ou que nós compreendemos são aquelas que se perpetuam conosco ao longo de uma vida. Então, quando o indivíduo diz assim, olha, eu estou acima do peso, mas eu posso emagrecer porque como é que eu cheguei a esse peso todo? Eu cheguei nesse peso por alguma coisa que eu deixei de fazer. E talvez o que eu deixei de fazer foi ouvir justamente essas lições. Quando alguém está devendo muito, por que é que eu cheguei nesse nível de endividamento? Por coisas que eu não me atentei muito. Por que é que eu fiz isso ou aquilo está me acontecendo? Então, o nosso presente é o resultado de um passado que eu, quando assumo a responsabilidade e observo, eu chego à conclusão onde é que está a origem. Você falou de arrependimento, né? E remorso ali. É imprescindível que ocorra esse arrependimento para começar a mudar a chave, sair do sofrimento, Geraldo, para ir em direção a um outro estado ou a felicidade? Isso para mim é inegociável. Seja como líder espiritual ou seja como terapeuta, a gente pode dar nomes diferentes, mas no fundo nós estamos falando da mesma coisa. Se não há um arrependimento ou um profundo arrependimento ou simplesmente um remorso, não é possível haver mudança, porque, Alexandre, funciona mais ou menos assim, ó. Quando eu tenho um celular carregado de imagens, de fotografias ou de arquivos, eu tento fazer uma nova fotografia e assim que eu clico lá na tela, aquele aparelho que tem uma memória, ele diz para mim assim, ó, não há espaço na sua memória. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que quando eu tento colocar algo novo numa memória já lotada ou carregada ou saturada,
A máquina informa, não há espaço. E quando ela diz não há espaço, eu tenho aí a opção de fazer o que eu acabei de dizer. Por autonomia, por livre escolha, por assumir a responsabilidade, eu vou lá no arquivo e vejo qual dessas fotografias ou quais não me interessa mais, não tem razão de ser e eu posso apagar. E assim que eu apago essas fotografias, eu então posso ir no mesmo lugar, na mesma cena e colocar o novo, registrar o novo. Isso é um processo de mudança de vida, em busca da felicidade. Não é possível ser feliz ou encontrar a razão da verdadeira felicidade querendo, numa memória já superlotada, sobrepor o novo. O novo só pode entrar na nossa vida se o velho for jogado fora. Mas aí o próprio aparelho nos ensina. Não adianta jogar na lixeira, porque uma certa hora a lixeira também enche, eu tenho que esvaziar. Então, isso inclui o remorso, né? Isso inclui o arrependimento, isso inclui o perdão, sobretudo o perdão, e isso inclui abrir a mão do controle. Abrir mão do controle. Porque aí nós temos um outro fator de sofrimento. Veja só, se eu tivesse que enumerar assim 10 pessoas com as quais eu trabalho diariamente no processo terapêutico, eu diria que 9 delas, pelo menos, para não dizer as 10, sofrem porque de alguma maneira elas tendem a querer controlar o outro. Normalmente, quando um paciente chega no consultório, assim, o pai e a mãe, o irmão o pai é o problema, desculpa, a mãe é o problema, o marido é o problema, ou a esposa é o problema, o namorado, o paquera, o noivo, o patrão, sempre alguém é o problema. E quando ele não usa essa expressão verbal de nominar quem é o problema, a função dele na fala terapêutica é de que ele está bem. E os outros em volta são problemas. Ou, melhor dizendo, muitos desses pacientes, eles acham que se os outros mudassem, e aí acho que eu gostaria de grifar essa frase, se os outros mudassem, eles ficariam bem. O problema, Alexandre, é que se os outros todos que ele está nominando mudarem, ele vai ter novo desejo e nova vontade que os outros mudem mais um pouco. Então, esta pessoa tende a ficar a vida inteira querendo que o marido mude, a esposa mude, o chefe mude, a porteira do prédio mude, a faxineira mude, e que a televisão mude, que o artista mude. A pessoa não consegue entender que ela só pode controlar o mundo dela, não o mundo externo a ela. Então, eu diria categoricamente, todos os sujeitos de processo terapêutico, todos eles que sofrem muito têm um pouco ou muito de tentativa de controle do que está fora dele. Então, se eu tentar controlar o que está fora de mim, eu já saio derrotado. Ninguém muda ninguém. É impossível mudar uma pessoa. Eu posso me orientar, me iluminar, né? Assim, espiritualmente eu posso ser uma pessoa tão centrada, tão iluminada ao ponto de as pessoas me atacarem, né? Fazerem maldade, terem para comigo inveja, e isso não me derrubar. E num certo momento esse outro pensar com ele mesmo, puxa, eu faço tanta coisa para aquela pessoa e ele não se abala, ele não se verga. Então eu posso me tornar cada vez mais lúcido e sereno ao ponto de aquilo que o outro me faz não me derruba. Mas eu tentar mudar uma pessoa, nem como líder espiritual e nem como terapeuta, eu não posso fazer isso. Claro. Mas tem gente que entra nessa linha. Muitas pessoas, por exemplo, pais e filhos. Quem está nos ouvindo, por exemplo, que tem um filho com problema, pode pensar assim, não, mas eu sou o pai, eu sou o responsável, ele precisa de mim, eu tenho que ser exemplo. Tudo isso pode ser tentativa de controle. Sim. E pode ser só apego. Porque o amor, ele é pleno de liberdade. Então, eu posso iluminar o meu coração, posso tornar o meu coração sereno, posso ser um grande exemplo de amor e compaixão para que o meu filho, o meu namorado, a minha namorada, o meu esposo, a minha esposa, olhe em mim uma rocha, né, firme e apontada para o céu, ou seja, pleno de serenidade.
Mas eu querer controlar e mudar as pessoas, não importa quais sejam, é uma tarefa que já começa derrotada. Sim, imagina, é uma tarefa bem difícil. Agora imagine como que os pais podem manter a educação dos filhos, né? De adolescentes, por exemplo, que já estão começando a sair debaixo da asa dos pais, mas assim, sem controlar, mas ao mesmo tempo não soltando demais, né? Assim, no sentido de que eles também precisam de ter limites para a sua vida andar de uma certa forma organizada, né? Sim. E para os pais não sofrerem nessa história toda. Sim, porque os pais sofrem muitas vezes por coisas dessas que nós falamos, né? Os pais criam uma paisagem para os filhos, né? E estamos falando de controle, né? Então, os pais criam uma paisagem, às vezes muito cedo, do tipo, meu filho vai estudar no colégio tal, vai ser da profissão tal, vai fazer um intercâmbio no país tal, e vai ter um casamento de tal forma, e vai, a uma idade de 25, 30, estar num apartamento próprio, e assim, o pai e a mãe, e às vezes toda a família, funcionam como uma grande constelação que cristaliza uma estrelinha que estava ali no meio para brilhar. Então, muitas famílias são ambientes muito doentios, ou seja, eu costumo sempre comparar isso a uma sopa venenosa. Quando o pai, a mãe, os avós ficam, olha, isso aqui é para você estudar, isso daqui é para quando você for para o intercâmbio, isso daqui é para quando você for para tal lugar. Então, vão conduzindo a educação do filho dentro de uma espécie de bolha e dentro de uma espécie de paisagem que o filho, para viver naquela paisagem, naquela bolha, ele tem que desenvolver uma identidade. Então, veja, se um pai determina que um filho será médico ou advogado, ele constrói uma paisagem, um desejo, e o filho tem que ir ao longo da infância e da adolescência criando uma identidade para viver ali dentro. O problema é que muitos filhos descobrem que eles querem ser, por exemplo, artista plástico. Sim. E que eles só se realizariam sendo artistas plásticos. Só que a paisagem de toda a família, onde a identidade deveria surgir, era uma paisagem para que o filho se tornasse médico. E o filho quer ser artista plástico, ou às vezes fazer artesanato de semente e vender na rua. Sim. Mas aí começa o sofrimento da família, porque a família não aceita aquilo que o filho escolhe, e ao mesmo tempo o filho não consegue espaço para ser de fato aquilo que ele gostaria de ser. E aí os dois lados ou entram em choque ou começam a fazer os controles, né, dos pratos. Eu vou estudar um pouquinho para não desagradar tanto meu pai, mas eu vou ser um pouco artista para ser um pouco do que eu gosto. Só que não dá para a gente viver assim, porque a energia para eu ser pela metade, ela é gasta duplamente, né? Então, eu sempre oriento os pais assim: primeiro permita que o teu filho seja livre. E ser livre não significa viver sem valores ou sem regras, mas viver de acordo com uma escolha que ele pode ser. E aí é muito mais humano, porque muitos filhos gostariam, muitos pais, muitas famílias gostariam de ser muitas coisas, mas eles só podem ser aquilo que eles estão demonstrando naquele momento. Porque há uma limitação no mundo que a gente tem que considerar. Muitas pessoas gostariam de ser médicos, mas não têm condição de ter estudos que garantam ser aprovados. Não tem condição financeira que garanta aquela subsistência durante o curso. Não tem saúde, não tem algumas coisas que são requisitos. E aí a gente está falando de mérito, ou lá no texto bíblico, para quem é cristão ou para quem acredita, de talentos, né? Alguns de nós temos talentos diferentes de outros, e esses talentos é um pouco desses méritos que eu estou falando, mas também um pouco do nosso ofício. Eu adoraria ser cantor de ópera, por exemplo, mas eu só sei balbuciar enquanto o Pavarotti está cantando e muito mal. Ou seja, então eu posso ser o quê? Talvez educador, talvez terapeuta, mas eu não posso ser cantor de ópera nessa idade mais. Então eu preciso aceitar isso e assumir a minha responsabilidade, que o meu talento e o meu mérito são outros. Pois é, e nesse caso eu acho que o olhar dos pais talvez é compreender que todos nós temos propósitos diferentes na vida, né? Que quando ele olha para esse jovem e tentar entender qual é o propósito dele, deixar ele livre para seguir esse caminho e não tentar projetar nos filhos uma necessidade não realizada dos pais, né?
Normalmente é por aí que as coisas acontecem, né? E tem assim a frustração do pai que não conseguiu alguma coisa e aí ele projeta no filho. Mas eu tenho casos, por exemplo, de filhos e netos que têm as mesmas profissões dos avós e dos bisavós, mas que não tiveram essa possibilidade de fazer escolha. Mas isso envolve tudo, profissão, o casamento, envolve o trabalho, né? Envolve escolhas, às vezes até de alimentação, porque quando a gente tem esses adolescentes, é comum você olhar na mesa e no prato de cada pessoa ter um alimento servido. Mas aquilo, o pai pode ser esse exemplo, essa iluminação, dizer, olha, é preciso comer bem por isso, por isso, por isso, mas daí é tentar controlar como um malabarista do circo, não vai funcionar. Sim. Não vai funcionar. Temos pergunta de ouvintes aqui, Geraldo. Vamos lá. Vamos lá. Sobre o controle, a Beth aqui de Curitiba. Olá, Beth, gratidão pela sua pergunta. Ela fala, sobre o controle, já sofri muito com isso. Como diferenciar para um filho ou uma mãe idosa, nos quais tudo que fazem sobra para mim, diz ela. Então, por isso, coloco limites ou até preciso proibir de fazer ou comer algo que faz mal. Eu não quero controlar, mas também não gostaria de ser invadida, tendo que resolver algo que eu já havia pedido ou aconselhado para não fazer. Olha, a Beth está colocando na própria pergunta a resposta ou a dificuldade da lucidez ali, né? Ela diz assim, ó, eles chamam isso de controle, né? Ah, eles chamam de controle, entendido. Mas, Beth, é muito, 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 muito auspicioso esse seu desejo de superar essa situação, porque, veja, quando você diz alguma coisa sobre alimentação, me parece que você já tem uma visão maior e melhor sobre alimentação e que talvez os outros não tenham. E isso, quando nós desejamos que o outro tenha a mesma alimentação que nós temos, eu posso estar, de fato, querendo que o outro entre na minha bolha. E olha que coisa interessante, Alexandre. Porque, veja, Geraldo, posso pensar que comer produtos integrais, que comer tudo orgânico, que comer um monte de salada seja uma garantia de vida feliz, de vida longa e de alimentação saudável. Mas isso é só uma bolha minha, Claro. né? É só um controle meu. Há pessoas que passaram a vida inteira comendo fritura e se alimentando muito mal em comparação com isso que eu estou falando, e viveram 90 anos, e viveram 85 e às vezes chegaram aos 100 anos. Então, o que a Beth e todos nós podemos entender é que não é garantia nenhuma de felicidade e saúde, viver bem, se alimentar de orgânico e de integral. Assim como não é nenhuma garantia que uma pessoa que come fritura ou farinha branca ou açúcar refinado tem uma péssima saúde. O que nós temos que entender é que quando uma mãe obriga o filho a comer o que ela quer ou obriga a mãe a comer o que ela quer por razões de saúde, ela tem um desejo auspicioso de que os outros estejam bem. Mas eu não posso esquecer que cada um precisa ter a sua jornada pela vida. Então eu diria, se a mãe comer, por exemplo, uma mãe que tem diabetes ou que tem triglicerídeo ou qualquer uma situação muito grande, comer tudo o que ela gostaria de comer, mas que a filha não acredita e não concorda, porque lá na orientação médica não é ideal. Se ela comer tudo isso e tiver um internamento, pode de fato, durante o internamento, acontecer o quê? O que nós falamos no início da entrevista. O profundo arrependimento. E só o profundo arrependimento dá origem a uma nova vida, a uma nova identidade. Então, às vezes, traduzindo no senso comum, às vezes é muito importante que nós possamos permitir, ou seja, abrir mão do controle para que o outro passe por aquela situação e aí ele terá a grande chance de um profundo arrependimento. Porque enquanto eu estiver no controle, nem ele é lúcido e feliz, nem eu sou lúcido e feliz. Porque ele não tem liberdade, mas eu também não tenho. E nesta falta de liberdade de ambos, vem o conflito, vem as palavras negativas, vem as palavras ríspidas, vem o ódio, vem a falta de esperança e a falta de compaixão. Sim, aí vai numa cascata aí, né? Uma bola de neve que vai crescendo, né? Sim, sim.
E como fazer então para acelerar o arrependimento? Se você quer sair de uma situação em que é difícil, não consegue nem para frente nem para trás, está trancado ali, o que fazer para sair desse sofrimento e entrar nesse arrependimento, né? Eu gosto de brincar assim com os meus amigos que estão próximos, que eu digo sempre para eles assim, ó, todos nós deveríamos perder o sono pelo menos uma vez por semana, mas não assim perder o sono uma noite que você acorda lá pelas 3 ou 4 da manhã e 5, 6 você volte a dormir, né? Eu brinco com essa ideia, mas ela para mim é muito importante. Quando nós perdemos o sono pela noite inteira, eu posso de verdade sair da cama ou do quarto ou olhar o dia brilhando logo pela manhã e pensar assim, por que é que eu não dormi esta noite que passou? Essa reflexão de não conseguir dormir a noite que passou, ela tem que ter uma causa. Ela tem que ter um motivo. Eu não dormi porque estava ansioso, porque lembrei de um problema que eu tinha que resolver, porque eu tinha uma dívida, porque alguém me falou uma coisa que me machucou. Não importa o quê. Mas a perda de uma noite de sono, Alexandre, ela deveria nos levar a uma reflexão. E essa reflexão é uma meditação. Então, para mim, a meditação é a forma mais poderosa de oração, de prece. Porque a meditação, ao invés de eu falar com Deus ou com a minha deidade, é o oposto, é o contrário. É Deus que fala comigo, é o divino que fala comigo. Então, se eu perco o sono durante a noite e assim que começa o dia a raiar, eu sento para meditar e eu coloco como desejo analisar o porquê é que eu perdi o sono naquela noite, eu vou chegar a uma causa. Sim. Perdi o sono porque eu estava muito preocupado com uma dívida, não tinha onde morar, por isso e por isso. Agora, se eu encontrei essa causa, eu agora preciso analisar o que é que está aglutinado a ela. Então, estava desesperado porque achava que não iria conseguir pagar uma conta. E de fato eu não consigo. Mas como é que eu cheguei a isso? Então, talvez uma das coisas que nós não temos hábito e deveríamos ter mais são esses momentos de meditação cujo silêncio me torna analítico. E ao me tornar analítico, ou seja, eu mesmo pensar o meu próprio problema e pensar por que é que eu estou perdendo a energia, que é aí que está a minha resposta, né? Quando que eu sei que está mal e eu preciso chegar no profundo arrependimento? Quando eu começo a perder o sono, eu já estou tendo uma luzinha amarela piscando. Porque depois de perder o sono uma noite, eu começo a tornar isso frequente e intenso. Ou seja, toda semana eu vou perder o sono e às vezes eu vou perder o sono a semana inteira. Mas se eu perdi o sono a semana inteira, eu não tenho energia para viver. O meu sistema imunológico baixa demais. Eu começo a ficar doente. E aí eu preciso da alopatia. Eu preciso do remédio, da injeção, do internamento. Se eu passei por tudo isso porque não estava dormindo há um mês, eu tenho que ter essa opção de escolha. Eu entro no caminho do arrependimento verdadeiro, profundo, e não faço mais, ou eu fico bom porque tomei soro, porque tomei remédio, e daqui a um mês eu estou de novo doente. Então, Sim. Como chegar no profundo arrependimento? Eu sentando, meditando e analisando durante a meditação como é que eu cheguei naquela situação. Porque ninguém está sofrendo hoje porque veio uma fumaça do céu e diz, eis o sofrimento para você. Foi sorteado. Foi sorteado isso. Nós estamos sofrendo por sementes plantadas no passado e não foram os outros que plantaram. Nós mesmos fomos construindo e semeando, e a fatura chega, né? O canteiro brota e a gente tem que colher aquilo que foi plantado no canteiro. Mas se eu tenho um profundo arrependimento, eu posso de verdade, daqui um mês, 1 ano ou 10 anos, aquele sofrimento não ter mais. Eu posso ter outros, mas de um em um a gente vai se livrando de todos. Sim. E eu diria, é plenamente possível e pertinente aos poucos a gente se livrar de todos os sofrimentos. Isso é absolutamente verdadeiro. Uau! Bom, essa é uma cultura que a gente não aprendeu na escola, né? Infelizmente, né? A lidar com essas questões do sofrimento e de ter essa autorresponsabilidade, né? E de optar, né?
por não ficar no sofrimento. Porque daí quando o indivíduo se descobre, porque veja assim, uma pessoa que tem uma doença, por exemplo, né? Muitas vezes ela diz assim, mas por que é que eu tenho câncer? E por que é que eu tenho um problema no fígado? Por que é que tem um tumor em tal lugar? E aí ela para de viver porque tem um tumor. Para de viver porque tem uma situação específica de saúde. Só que além dela parar de viver, ela convoca todos os outros que estão em torno dela a viver dentro daquela bolha de sofrimento. Então, aquela pessoa que levanta de manhã e começa a mandar mensagem no celular dizendo assim, hoje eu não amanheci muito boa, hoje me dói aqui, me dói lá, eu tô sozinha em casa, se você pudesse vir me ajudar, aí vem uma pessoa. Aí aquela primeira pessoa que veio, chega lá, já descobre uma outra situação, aí manda mensagem para um terceiro. Não, acho que talvez a gente tenha que levar ela no médico, ela não tá bem, aí manda mensagem para um outro. E aos poucos tem 6 pessoas em torno daquela pessoa. Tudo bem, ajudar os outros, ter essa compaixão, oferecer ajuda, não está errado. O que eu quero pensar neste momento é que todas as vezes que nós temos uma situação e a gente não busca o nosso empoderamento ou nossa proatividade, eu preciso desdobrar o meu sofrimento em outras pessoas. Só que quando eu desdobro o meu sofrimento em 3, 4, em 5 pessoas, eu estou fazendo as 5 sofrer por mim. Sim. E se eu faço 5 pessoas sofrer por mim, elas levam de mim a minha energia. Porque seria a energia que eu teria que batalhar, que ser proativo. Mas o oposto é verdadeiro nesse caso. Quando eu estou proativo, feliz, ou quando eu estou assumindo a minha responsabilidade, eu tenho tanta energia que as pessoas ao me verem, elas dizem assim, puxa, fulano tem tal doença, fulano tem tal falta de dinheiro, não tem comida em casa, mas está sempre com um sorriso no rosto e levanta todas as manhãs para trabalhar. Então, as pessoas pegam o meu amor e levam para elas. Mas o amor é justamente isso. Quando as pessoas levam o nosso amor, ele dobra em nós. Quando se retira o amor de um lugar, o lugar de onde se retirou o amor, ele se dobra, ele se triplica. Então, é uma mágica, é uma metáfora, é um simbólico, não sei o que é, mas as pessoas que têm mais amor para dar são aquelas cujo amor cada vez vai ampliando e ampliando e cada vez elas têm mais. E o contrário é, quanto mais eu sou dependente, mais sofrimento. Porque daí o buraco que se abre em mim de carência, de sofrimento é tão grande que tudo que está em volta não é capaz de suprir daqueles buracos. E cada vez que eu trago meu irmão, minha mãe, meu pai, meus amigos para me ajudar no sofrimento, tapa aquele buraco, resolve aquele sofrimento. Mas como eu não resolvi o problema e não tive um profundo arrependimento, portanto não tive um novo nascimento, abre outro buraco e eu continuo convocando todo mundo. Então é o que eu chamo de homens gafanhotos. Não tenho nada contra o gafanhoto, mas só lembrando que o gafanhoto é um animal que come 12 ou 13 vezes mais do que o próprio peso, que a própria necessidade. Então, alguns seres humanos eles estão no mundo assim, gafanhotando, comendo, usando do mundo uma energia muito maior do que aquela que ele precisaria. Absorve mais do que entrega. Né? Perfeito. E aí, quando nós comparamos, algumas pessoas nascem doentes. Eu conheço pessoas onde eu trabalho e até mesmo onde eu oriento, que nasceram com doenças graves. E estudaram, fizeram graduação, pós-graduação, estão na cadeira de roda e continuam num movimento maravilhoso pela vida. Mas outros porque quebram o braço, porque tem que tirar uma parte do corpo numa cirurgia, já começa a precisar das energias do outro. Então, na verdade, doença, falta de dinheiro, pobreza material não são condições de sofrimento. Eu até acho que quem nasce pobre tem muito mais condição de ser feliz. Porque o pobre, materialmente, ele nasce já com a lucidez posta na frente dele. O pobre, aquele que nasce muito pobre de recurso material, ele sabe que doente, ele não vai para um hospital particular. Doente, ele não tem como comprar remédio. Falta comida todos os dias, falta uma casa boa para morar, falta conforto. Então, o mundo é muito claro diante dele. Então, ele só tem uma possibilidade, que é descobrir que ele não tem aquilo e ele não é aquele material que falta. Então, ele pode fazer o movimento pela vida.
de assumir que ele mesmo pode buscar recursos, serenidade, fartura, harmonia, compaixão. Mas aquele que nasce em berço de ouro, que quando ele pensa em comer, alguém põe na mesa, que quando ele pensa em vestir, já está passada e dobrada na frente dele, e tudo que ele pensa já acontece quase que como mágica, qual a possibilidade que ele tem na infância e na adolescência de ser lúcido? Né? De que a felicidade não depende daqueles bens materiais. É muito pequena. Então, o que nasce pobre materialmente tem uma grande vantagem de desenvolver muito cedo a ideia de que o mundo dele é ele mesmo que constrói. Muito bem. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. A Beth tem mais uma pergunta, né? Como a gente se protege das pessoas que só reclamam e sujam as energias que estão à sua volta? Ou melhor, que sugam a sua energia, né? Que estão à sua volta aí, né? Como se proteger dessas pessoas, né? Eu acho lindo isso. Inclusive, para a Beth, para quem está ouvindo, nós temos a Jetsuma Tenzin Palmo, vai estar no Brasil agora, no próximo mês. É uma líder budista inglesa, e ela tem uns ensinamentos que dá para buscar facilmente no YouTube sobre isso, né? Como lidar com uma pessoa muito negativa que nos aparece. E aí entra a tal da palavra gratidão, né? Porque, veja, quando uma pessoa muito difícil passa pela minha vida, eu deveria olhar essa pessoa como um instrumento ou como um grande potencial de eu me tornar mais sereno, de eu encontrar verdadeiramente a paz interior. Porque, veja, onde eu trabalho e onde eu faço as minhas preces, as minhas orações, a minha prática de meditação, todo mundo é maravilhoso. E por que é maravilhoso? Porque nós também estamos numa bolha. Lá todo mundo coloca as mãos em prece diante de mim, todos falam num tom baixo de voz, o silêncio é pleno, as pessoas todas estão sentadas e respeitando umas às outras. Então, se eu me identificar com essa bolha, com este lugar de meditação, o que é que pode acontecer comigo? Eu posso querer tanto não sair dali que eu crio uma identidade para ficar dentro daquela paisagem que é uma bolha. Só que ao sair dali eu pego um ônibus para ir para minha casa, alguém me empurra ou pega a minha cadeira. Alguém sai roubando o meu celular. Então, o mundo real é o mundo. A prática de meditação tem que acontecer no mundo real. A prática de lucidez tem que acontecer no mundo real. Então, seja para a Beth ou para qualquer um de nós, é muito bom que tenhamos pessoas ignorantes, pessoas raivosas, nervosas, ansiosas, agressivas, em nossa convivência familiar, inclusive, ou em torno a nós. Porque se eu tenho uma pessoa que tem muita raiva, que traz uma energia muito negativa, eu tenho que pensar, opa, tudo é por coemergência. Se a pessoa está jogando ódio em mim, raiva em mim, não importa o que a pessoa está jogando em mim. O que importa é que eu ainda não consigo ser sereno e ser tranquilo e ser lúcido diante daquilo. Portanto, eu estou dependendo da energia que ele está mandando. E a lucidez, a serenidade acontece quando? Não importa o que acontece em torno a mim, eu continuo pleno. Continuo exatamente como eu sempre fui. Então, eu não sou dependente nem do sofrimento que me jogam e nem da euforia também que me jogam. Sim, porque a pessoa também pode depender da alegria que Isso, que é o ponto-chave do que ela está falando. A pessoa que fica assim, a fulana me contaminou demais com a energia negativa, o outro lado da ponta dessa vara, né? Se eu envergar essa vara, o outro lado é toda vez que você está numa festa e muita felicidade, a casa cheia de gente, você se prende naquela euforia. E aí você está feliz porque a casa está cheia. E quando a casa está vazia, provavelmente você vai ficar triste. Então, se eu dependo do externo, é porque internamente eu não estou tão lúcido e tão sereno. Então, valeria a pena parar para meditar e pensar. Eu não estou bem nem num lado e nem do outro. O negativo me contamina. Mas quando eu estou bem feliz, que eu compro coisas novas, ganho, as pessoas me tratam bem, isso me deixa muito bom. Mas se me deixa muito bom, eu me grudo no apego, né, de que tudo tem que ser feliz para me agradar, e eu deixo de fazer o movimento pela vida, que é esse movimento de aceitar que eu não posso controlar o que está fora.
As coisas são impermanentes, o ódio vai chegar em mim, a raiva vai chegar em mim, vai chegar em mim a inveja dos outros, o que os outros aprontam, mas é a maneira como a minha reação acontece que interessa para o indivíduo que quer ser feliz e ser lúcido. Ok, nós estamos falando então aqui sobre sofrimento e felicidade. Se você tem perguntas para mandar, o DDD do meu WhatsApp aqui da rádio é 41 99 667 6997. Mandando as perguntas para cá, o Geraldo Peçanha de Almeida já vai responder para você. Bom, Geraldo, tem perguntas aí? Não. As pessoas dizendo que estão ouvindo, né? A gente fica muito feliz e espera também com isso, Alexandre, que cada um possa ter o seu momento de despertar para essa nova exigência, né? Que é quase uma exigência da vida desse momento, né? As pessoas, neste momento do planeta, as pessoas precisam acordar para a sua própria responsabilidade de construção de felicidade, porque hoje a multiplicidade de escolhas faz com que o homem sofra muito mais do que 50 anos, ou de que 100 anos e de que 30 anos, ou 10 anos, né? Hoje um homem acha que pode ser um empresário muito bem sucedido, pode criar filhos muito bem, pode fazer um curso de chefe de cozinha e ser um ótimo chefe de cozinha, pode ser um youtuber ao mesmo tempo e pode ter qualidade de vida, pode viajar nos feriados com a família. Quer dizer, isso é brincadeira, né? Nenhum homem é capaz de fazer isso. Mas as pessoas dos anos 90 em diante, elas foram levadas a acreditar que era possível ser bem-sucedido, estudar muito, ter família, ter filho, curtir as férias, ter qualidade de vida, ir para a academia, fazer ginástica, atividade física todo dia, e de fato isso não é possível. Esse voucher de opções, essa multiplicidade de identidades dentro de uma única bolha é o que leva de fato o homem ao sofrimento hoje. Só que a gente começou, ao invés de cair na realidade de pensar, não, para eu ser um grande empresário, eu vou ter que me dedicar à minha empresa 24 horas por dia e ter 2 ou 3 aparelhos de telefone. Mas para eu fazer isso, eu não vou educar os meus filhos, não vou ter tempo para minha esposa e no fim de semana não vou fazer nada a não ser resolver problemas da empresa. Só que ao invés de aceitar isso, né, muitos de nós, e não optar pela família, a gente criou um remendo. Qual é o remendo? Não, então eu vou colocar numa boa escola e lá tem que ter psicopedagogo e se o filho der problema eu ponho numa psicóloga. Então a gente vai remendando. Sim. Bom, mas o meu casamento não tá bom, fim de semana eu consigo assim um resort, eu vou com a família. Mas a pessoa leva os 3 celulares e vai para um resort. O problema é que o resort só dura 3 ou 4 dias. Ou um feriado, a pessoa tem que voltar. E ele assim, não consigo fazer atividade física, tá ganhando peso. Não, então eu vou fazer aqui tomar uns comprimidinhos, vou aqui fazer uma cirurgia bariátrica, vou aqui tirar numa cirurgia estética. Então, o homem foi percebendo que para estas coisas que ele não dá conta, ele poderia contar com remendos. Acontece que aquilo que era um tecido chamado vida virou uma coxa de retalhos. Mas são retalhos podres, né? Só remendos em cima de remendos. Para mim, a ideia tem que ser muito clara. Nenhuma pessoa conseguirá fazer isso com total competência just in time, ou seja, ao mesmo tempo. Se você quer ser um ótimo pai de família, um pai que participa da criação dos filhos, que curte a família, que tem qualidade de vida, que pode sentar para ler um livro, contar uma história antes de dormir, fazer um passeio de bicicleta com teus filhos, tome muito cuidado que talvez você não será um empresário muito bem sucedido. E aí, se você estiver fazendo isso, cuidando dos filhos, tendo tempo para tudo isso, tendo qualidade de vida e sendo um empresário muito bem sucedido, pare para observar se você não é aquele gafanhoto que eu falei ainda há pouco. Você pode ter 300 pessoas te oferecendo a energia delas para você ter aquilo que você acha que é muito bom. Mas se eu estou sugando a energia do mundo inteiro, que vantagem tem para minha serenidade, para minha paz interior? Tá? Então a gente tem que pensar que tem que haver escolha num certo momento da vida. Eu posso sim estudar, ter uma profissão, mas eu não posso cobrar de mim mesmo ser um grande
numa área, grande na outra, porque você conhece algumas pessoas que têm 5, 6 trabalhos diferentes, todos de áreas diferentes, mas ele também quer ter casamento, quer ter filho, quer ter qualidade de vida, quer fazer academia, quer estar magro. E aí não tem condição, né, colega? Você vai ser infeliz mesmo, não tem jeito. E aí é o tal do controle dos pratos, do qual eu falei ainda há pouco. De alguma coisa vai ter que abrir mão aí, né? É porque o prato girando, ele vai cair. E ele vai quebrar, e aí a pessoa vai descobrir assim, não, eu vou botar um outro remendo. Quando cai, né? Por exemplo, a família se desfez. Não era a pessoa que eu gostava, não era a mulher da minha vida, o casamento não deu certo. E aí ele arruma outra mulher e outra, e passa uma vida inteira remendando a vida amorosa, porque ele não tem condição de fazer aquilo. O casamento também é uma escolha, a vida a dois é uma escolha, a família é uma escolha, mas se eu fizer essas escolhas junto com tantas outras e eu quero que em todas elas eu seja o top, vai ficar difícil. Vamos lá. Sofrimento e felicidade podem andar juntos, Geraldo? Eu diria que é faces da mesma moeda, né? Aquilo que hoje eu percebo como grande sofrimento para mim, às vezes é a minha condição de felicidade, né? Perda de um emprego, por exemplo. Às vezes você está num trabalho cuja energia é esgotada diariamente. E quando você perde, parece que o mundo desabou, né? Ou abriu-se um buraco. E aí, aquele trabalho obriga você a um novo nascimento. Ou seja, obriga você a fazer um novo curso, a buscar com os amigos, a retomar amizades que você deixou lá atrás. E muitas vezes, para a gente conseguir um emprego hoje, eu preciso de amigos que ficaram no passado. Mas esses amigos do passado com os quais eu nem falava mais, eles também podem ter mudado ao longo dessa trajetória. E eles podem estar, inclusive, melhores. E eu retomo amizades muito importantes que ficaram no passado, às vezes na perda de um emprego. Então, isso poderia parecer um sofrimento, mas às vezes é a razão de felicidade. Outra coisa é que muitas vezes uma coisa dá errada com a gente, e eu sempre lembro que a gente deveria agradecer as orações que as mães da gente fazem conosco, né? Porque às vezes as mães rezam tanto para os filhos e fazem tantas preces e têm tantos desejos auspiciosos que coisas dão erradas nas nossas vidas, mas porque existe alguém amparando e aquilo foi um mérito. E é imprescindível crer nessa ideia, né, de que coisas que dão errado também são presentes. Porque na impermanência e no ciclo da vida, a gente vai percebendo lá adiante que aquilo de fato não era só um gosto meu, um desejo ou um capricho e só me traria complicações mais tarde. Sim, tem uma frase que diz assim que o erro é um acerto em processo. Ah, bacana. Que a gente pode enxergar agora como um erro, como um sofrimento, mas lá na frente a gente vai ver que esse desvio foi necessário, né? Agora, poder ter a presença disso, né? É um aprendizado bem grande. Hein? E essa questão da felicidade também, né, Alexandre? A gente não pode esquecer que eu estou falando das duas coisas. Sim. Eu não posso pegar alguma coisa, um evento muito feliz, né? Ou um gesto muito feliz e cristalizar ele, determinar ele para o resto da vida. Porque aquilo que me parece extraordinariamente maravilhoso hoje pode, à medida que as coisas vão se desenhando, se desenvolvendo, se desdobrando, não ser mais energia positiva, auspicioso, ou carinhoso, ou doce. Então, aí entra talvez o pensamento da Nina Simone. A gente tem que ter a coragem de entender que nem todas as histórias têm finais felizes. E que eu não devo... A felicidade também passa por aí. E quando a gente entende que não deve ser dificuldade na vida de ninguém, por menor que seja a dificuldade, né? Porque às vezes a sua dificuldade na vida do outro é pequena, mas as ondas quando começam no mar também são pequenininhas, né? E às vezes vira uma tsunami. Então, se eu tenho a consciência de que qualquer ato meu danoso pode levar uma tsunami, uma onda muito maior na vida do outro, eu então tenho a consciência de que nós somos interdependentes e que eu não deveria ser o ponto de início do sofrimento dele. Mas às vezes a felicidade que hoje me acontece me faz ficar tão preso a ela, né? Como aquelas pessoas que a gente conhece que ganharam um prêmio 20 anos, 30 anos atrás,
E até hoje, numa roda de conversa, elas falam do prêmio que ganharam e da felicidade, etc, etc. Não haveria nenhum problema falar sobre o que ganhou, mas ficar reproduzindo ou buscando reproduzir aquela sensação que viveu 30 anos atrás é, no mínimo, ignorância de reconhecer novas emoções que acontecem ao longo da vida. Sim, minha irmã tinha uma frase muito sábia, né? Quando ocorreu alguma dessas coisas difíceis, assim, ela diz assim, ó, é melhor ter um fim horroroso do que um horror sem fim. Muito bom, muito bom. Mas se dá conta, assim, que tem que acabar, deixa aí, abre mão, né? Abre mão. E que, na verdade, quem sofre é o ego, não a alma. Exatamente. O Hermógenes, o professor Hermógenes, tinha muito isso de uma ideia de aceitar, agradecer, né? Ao universo, à divindade, de compreender aquilo que estava se plasmando diante da gente. Então, não importa o que, se a gente acha que é sofrimento ou se é felicidade, mas qualquer coisa que nos ocorre tem uma razão de ser. No momento a gente não entende, mas conforme a vida vai se desenhando, nós vamos de fato entendendo que aquilo era de sofrimento ou era de felicidade, mas eram etapas da vida e que vai ser assim sucessivamente, mas que não está errado. A vida é exatamente assim, fatos e eventos e gestos. O que a gente não pode perder é a doçura, é a lucidez diante dessas situações todas e a compaixão, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades. Muito bem, então vamos agora entender um pouco o que é felicidade, Geraldo, né? Qual é o conceito de felicidade, por exemplo, que você traz na sua prática profissional ou na visão do budismo, né? Porque cada bolha vai ter uma visão de felicidade. De fato. E como podemos fazer, talvez, entrar nessa cultura da felicidade, mas que seja uma felicidade perene, não seja uma felicidade ilusória. Sim, eu tenho um livro, Alexandre, que eu escrevi que chama Felicidade Não é Bem que Se Mereça, que as pessoas podem encontrar por aí pelos sites de venda ou pelas livrarias, e é um livro só sobre felicidade e o próprio título dele é bastante complexo, né? Porque felicidade não é bem que se mereça. Eu quero partir do pressuposto de que a felicidade não é um bem, né? Ou seja, não é concreta, não é algo que eu posso, que é palpável. E pelo fato de não ser um bem, não ser palpável, não se merece a felicidade. A felicidade é uma conquista e ela é individual. Então, são coisas que vale a pena um pensamento um pouco mais alongado, porque senão a gente fica dependente ou fica a vida inteira correndo atrás do rabo do cometa, né? Ou atrás do rabo do avião, e nunca chega nesse lugar. A felicidade plena é uma aceitação absoluta, para não dizer absurda, da vida, como ela se desenha. Então, não importa. Se você se comparar com o teu vizinho do prédio, você será melhor ou pior que ele em 10 aspectos se você listar ali. Se você se comparar com o teu colega de turma, da faculdade ou do colégio, ou de um curso que você faz, você será melhor ou pior. Se você se comparar com um artista, com um atleta, você será melhor ou pior. Então, o critério de comparação nos tira a felicidade. Por que nos tira a felicidade? Porque o planeta tem bilhões de habitantes e cada um tem a sua trajetória. E essa trajetória é um misto daquilo que deixaram para mim, então acho que é muito importante isso. Nós recebemos uma carga, né, kármica deixada pela família, né, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelos tios, e isso é inegável. Muita gente ficou pobre por conta de dívidas deixadas pelos pais. E muitos pais na morte, na separação, né, no adultério, deixaram filhos fora do casamento, deixaram complicações que até hoje algumas famílias precisam lidar com aquilo. Então, não posso me comparar com o meu vizinho, cujo pai não traiu ninguém, cujo pai não deixou dívida, não faliu, né? Então, a felicidade, ela não é um bem que eu posso passar de uma pessoa para outra. Por isso o título do livro. Se eu não posso passar de uma pessoa para outra, pressupõe que cada um tem que fazer o seu e só serve para mim. Só serve para mim a minha felicidade. Só que
aquela felicidade que os outros me ditam, esta é perigosa, porque uma hora vão ditar para mim que para eu ser feliz eu tenho que ter um cabelo prata, né? Como há poucos dias aconteceu, eu estava na casa de uma colega e, segundo a moda das mulheres naquela localidade, as mulheres tinham que pintar o cabelo branco, quase prata. Estávamos todos sentados assim numa varanda e aí veio uma pessoa, um morador de rua, né? Com uma sacola com algumas coisas, e assim que ele chegou na frente do portão, ele virou para ela e falou assim: ô vozinha, a senhora poderia me ajudar com qualquer coisa? E ela olhou para todas as pessoas mais velhas que tinham em volta e ele ratificou, né? E ele reforçou, inclusive, que estava falando com ela. Mas no critério dela de felicidade, de beleza e de estar bem, aquele cabelo era maravilhoso. Sim. Ela ficou profundamente ofendida, irritada, não entendeu direito ele e ainda reclamou com todos nós que aquilo que havia acontecido, onde já se viu, que, portanto, não prevalecia. Então, aí é que está a dificuldade, aí que está o roubo da felicidade, né? Uhum. Quando eu, por imposição externa ou por escolhas que eu não tenho muitos parâmetros, faço a minha felicidade, eu deixo de ouvir dentro de mim o que é felicidade verdadeira. Uhum. E a felicidade verdadeira, ela começa com uma aceitação do meu potencial, como eu disse ainda há pouco. Não posso ser um cantor lírico. Aceitando isso, tem algumas saídas. Posso consumir música lírica, posso assistir todos os concertos, posso ficar dentro de casa cantando atrás deles, mas eu tenho que aceitar que não serei um cantor. Então, esse é o início da felicidade. O segundo é ter um filtro que me impede de ficar dependente da felicidade que me é ditada. E aí é muito interessante porque nos pacientes terminais a gente vê muito isso. Todo paciente que recebe uma informação de que ele está prestes a morrer, né? Ele começa a fazer essa reflexão. Passei a vida inteira tentando agradar as pessoas, fiz o que todo mundo esperava de mim, nunca fiz muito aquilo que eu queria fazer, e aí ele está traduzindo exatamente isso que nós estamos falando. Eu passei a vida inteira vivendo o que os outros esperavam e a minha felicidade mesmo deixei de viver. Então essa é uma coisa. Outra coisa. A outra delas é esse exagero de preocupação. Os monges têm muito isso, né? O exagero de preocupação com aquilo que pensarão de mim. Uhum. Porque essa ideia, Alexandre, talvez seja o maior inimigo da felicidade. Existem pessoas que não riem porque o outro pode pensar mal. Não ficam perto de um homem sozinho ou de uma mulher sozinha porque o outro pode pensar mal. Não viajam, não viajam numa estrada porque pode acontecer alguma coisa e está sozinho. Não voam a um lugar sozinho, não viajam, não tem um lazer porque não é bom que uma mulher viaje. Então a pessoa fica o tempo todo cuidando-se para não ser autônoma. E aí eu sempre lembro que o cacto no deserto, ele é o nosso melhor exemplo. Porque o cacto, ele está autônomo no deserto. Não tem verde, não tem chuva, não tem folha, não tem nada, mas ele está lá posto, verde, florido e dá fruto. Uhum. Então todos nós, a natureza ensina que todos nós podemos viver de maneira autônoma, o que não significa solidão. A autonomia é quando eu entendo que se um dia passar uma chuva no deserto, que bom. Uhum. Se um dia passar um vento ou uma brisa, que maravilhoso. Se a temperatura cair um pouco de noite, que perfeito, porque eu vou poder ganhar um pouco mais de água, porque eu não tenho que gastar tanto. Então, o que de bom me acontece, eu agradeço. Mas se o sol se tornar muito forte, eu estou no meio do deserto, não tem como evitar. Então, pessoas felizes, elas pouco importam, ou as muito felizes nada se importam com o que pensam delas. Não é que elas sejam desconectadas, que elas rompem modelos sociais, não. Elas são adaptadas, convivem, andam para lá e para cá, vão a restaurantes, hotéis, teatros, fazem tudo o que todos fazem, mas elas não sofrem com a tentativa do controle alheio, porque sempre haverá alguém pensando mais ou menos, bem ou mal daquilo que a gente executa. Sim, isso pode ser um pouco de alucinação. Tu achar que os outros estão pensando isso, né? Autoimagem, autoimportância, né? Ou ficar dependente, como uma espécie de delírio ou alucinação, assim, puxa vida, eu tenho que fazer isso para ter tal resultado. Se eu fizer aquilo, eu tenho tal resultado. Se eu usar essa roupa, vão pensar de mim isso.
Se eu pagar essa conta, vão pensar aquilo. Se eu disser essas palavras, e não vai, a gente não tem esse controle. Não, né? Então a felicidade, ela não é um bem, por isso eu não posso passar de uma pessoa para outra, não dá para vender de um para o outro, não dá para comprar, e é uma construção de cada um. Quando cada um entende que só eu posso ser feliz com aquele modelo, aí sim eu estou começando nessa linha chamada vida plena, serenidade e qualidade de vida no cerne do conceito. Sim, porque você está muito preso à autoimagem, à máscara, enfim, o que você está querendo passar para os outros, né? A autoimagem, essa máscara aí existe no processo terapêutico, existe nas práticas do budismo, né, nas práticas de meditação, de eu perder essa máscara, né? Porque para eu carregar a máscara, vamos pensar na ideia do teatro, né? O ator tem que se envolver numa máscara, mas ele tem começo, meio e fim. Tem um controle, tem a iluminação, tem o diretor que diz, você vai usar deste momento até este momento. E quando acabou, acabou. Mas algumas pessoas optaram ou optam de viver uma vida inteira atuando de máscara. Uma hora vai acabar o talento. Sim. Uma hora vai acabar o É talento. uma música do Lulu Santos, não leve o personagem para a cama, pois pode parecer fatal, pode ser fatal. Perfeito, né? exatamente isso. Exatamente Misturar esses papéis aí, né? Exatamente isso. Bom, estamos falando aqui com o Geraldo Peçanha de Almeida sobre sofrimento e felicidade. E nós temos alguns minutinhos ainda, se você ainda quer mandar suas perguntas, mande para o DDD 41 99 667 6997. Bom, Geraldo, como fazer então a manutenção dessa felicidade? Porque ela também pode vir em picos, né? A gente viver isso e vai embora, vem e vai. Assim como o sofrimento vem e vai, é tudo impermanente, né? Perfeito. A vida em picos é uma vida infeliz, tá? Porque, inclusive, se nós estivéssemos pensando aqui em termos médicos, né? O tal do pico de insulina, né? O indivíduo come lá um monte de doce, um monte de carboidrato, ele de fato tem uma levantada, ele fica melhor com uma fatia de torta alemã, mas depois aquilo derruba ele na mesma proporção que levantou, por causa da insulina, né? E a felicidade também é isso. A vida deveria ser um equilíbrio, mas esse equilíbrio é a meta de todo mundo, é o desejo de todo mundo e é o esforço que todos nós devemos fazer. Eu só diria que, assim, para o ouvinte, ou para o indivíduo que quer, né, para o sujeito que quer, nesse momento, refazer a vida e buscar o caminho da felicidade, já seria de grande valia evitar os extremos. Porque, evitando os extremos, eu não tenho picos muito grandes de euforia, de alegria, mas também não tenho abismos de tristeza e de sofrimento. O que é evitar os extremos? Não se tornar dependente de nenhum extremo. A sua dificuldade no trabalho, na vida pessoal, com os irmãos, com os seus amigos, com as pessoas que circulam, não fique preso nisso. A gente só se prende nessas situações porque a gente não tem lucidez o bastante para entender que as pessoas continuarão do jeito delas. Eu é que tenho que mudar a forma como eu encaro isso que fazem para mim ou como as pessoas são. Uma vez eu estava numa empresa de avião, que não vem o caso, eu estava voando pela manhã. Isso era 7h30, 8 horas da manhã. E assim que começaram a servir os lanches, era uma época que serviam os lanches de manhã, eu então, o cheiro do lanche quente dentro do forno me fazia muito mal, eu passava muito mal. Com outra colega viajando, eu me debrucei no banco assim na frente e esperei que aquele carrinho com lanche passasse tudo aquilo, mas eu estava muito mal, o estômago, a cabeça, e eu pensava que passaria muito mal ao longo daquele voo. Só que a comissária, quando chegou na minha frente, ela disse assim para minha colega, ele está passando mal? A minha colega virou para a comissária e disse, não, ele não está passando... Não, desculpa, ele não está passando mal assim de ter que socorro. É que o cheiro do lanche faz mal para ele, porque ele não gosta desse cheiro do papel que fica dentro do forno quente e tudo. Ela virou para mim, debruçado sobre o banco, e disse, da próxima vez o senhor traz uma marmita de casa. Mas eu não sei quem era aquela pessoa. Sim, imagina. Ela não sabia quem era eu. Eu nunca tinha visto aquela pessoa.
E eu então me levantei daquele banco na poltrona do avião e olhei para o rosto dela para eu ver quem falava comigo. E aí ela puxou o carrinho e foi embora. E a minha amiga do lado disse assim, eu ganharia um avião desse de indenização, processo, eu sou testemunha, a pessoa que está aqui atrás. Mas naquela hora eu entendi exatamente isso, assim, que é quando nós nos tornamos dependentes dos picos ou dos abismos, aí começa o nosso sofrimento. Então, ela me colocou uma situação que eu não sei de onde ela tirou, de onde ela veio, que noite ela teve, que relações ela estabeleceu antes de chegar até mim. Então, mais importante do que aquilo que ela havia me dito naquele momento era o que é que eu faria com o que eu ouvi. E eu não fiz absolutamente nada. Falei para minha amiga, vou voltar a baixar a cabeça porque o cheiro continua. E que bom que ela já disse isso para mim, ela não vai precisar dizer para outras pessoas lá pelo fundo da aeronave. Então, é uma prática que a gente de fato consegue pôr no dia a dia. Não que a gente vai se tornar mais iluminado, mais lúcido, mas a gente se torna bem mais econômico do gasto de energia vital. Total, né? Total. Então, os dois extremos, né? Eu estou falando de um extremo de dificuldade, mas eu também posso falar de um extremo de felicidade, né? De euforia, quando a gente está lá em casa de vez em quando e vem assim uma homenagem, uma placa para a gente receber em tal dia, em tal lugar, e aí tem pessoas batendo palma e você tira a placa e levanta e tira a fotografia. Aquilo passa também. A vida não é ganhar placas ou honrarias, ou ser aplaudido, mas é um misto de todas as coisas, né? Então, sair dos extremos é o começo para a felicidade. Bom, essa evitação que você está falando dos extremos é o que o budismo fala de caminho do meio, né? É, e o caminho do meio não é único, né? Então a gente tem pelo menos 8 possibilidades, né? Por isso que a gente chama de nobre caminho de 8 passos. Então, o Buda dizia muito isso, eu não digo que é para caminhar neste caminho, eu digo que é para caminhar. Então ele está partindo do pressuposto de que há vários caminhos, cada um tem que encontrar o seu, mas que eu não deveria ficar parado nunca. Eu sempre tenho que me mover. Talvez você pudesse então trazer rapidamente esses 8 caminhos que o Buda está trazendo. Então, o caminho de 8 passos na verdade, ele é todo interdependente, ele sempre começa nessa ideia de que todos nós estamos imersos num mar de sofrimento. Então, tudo no budismo começa aí. Todos nós estamos num mar de sofrimento. Daí você diz, não, mas eu não sofro, estou ouvindo o seu programa, mas eu estou tudo bem, não tenho conta para pagar, o casamento está ótimo. Não, todos nós temos um sofrimento ou vários, e alguns têm mais ou menos consciência deles. Mas, obviamente, nós superamos esse sofrimento no segundo passo. Então, todos nós estamos imersos num mar de sofrimento, o primeiro. O segundo mas todo sofrimento é construído. Se eu estou nesse sofrimento, de alguma forma, eu construí ele ou plasmei, cristalizei ele de uma maneira que eu fico interdependente dele. E aí fica tudo parecendo que é feito para mim, mas na verdade eu que fiz para mim mesmo, né? Daí o próximo passo se todos estão imersos num mar de sofrimento e todo sofrimento é construído, há uma cessação do sofrimento. Ou seja, tem um fim. Se eu sentar, analisar, eu vou encontrar essa origem, né? Eu vou encontrar esse lugar de onde eu tirei isso. E aí o próximo passo se eu encontrei, eu posso olhar para ele de frente e me perguntar, por que é que eu estou fazendo isso comigo mesmo? E aí vem uma brincadeirinha do tipo, se você de fato procura o sofrimento, você vai encontrar. Muitas vezes você procura um sapato numa loja, não acha, procura um tecido, não encontra, procura um móvel, um carro, você não encontra exatamente como você quer. Mas o sofrimento, exatamente como você procurar, você vai achar. Porque você vai dar as margens e o tamanho, a profundidade, a cor que ele vai existir no futuro. E aí, quando você olha para isso, você pode diluir, porque aquilo não existe ali, né? Como é o exemplo que eu usei no início da nossa conversa. Se o casamento acabou e você foi criando pratos para girar para não aceitar o fim do casamento, basta você parar e olhar que você não nasceu casado, né? Nós não nascemos casados, a gente optou um dia por casar. Então, é só voltar lá e dizer, se um dia eu não fui casado, o meu casamento foi um teatro, eu vivi num palco.
A peça acabou, o diretor foi embora, apagou a luz, ok, acabou tudo. Eu sigo a estrada no restante. Posso seguir em outro casamento ou não. Mas eu não... A minha identidade não é de casado. A gente não é gerado casado, né? Ninguém entra no útero da mãe casado. Sim. A gente vai fazendo essas escolhas. E por fim, todos nós temos condição de alcançar a felicidade. E essa felicidade, ela é o estado de lucidez, que a gente chama de nirvana, né? A iluminação plena. Uhum. Então, há uma série de passos, né, que a gente pode optar por eles e de prática meditativa para chegar num caminho onde eu percebo assim, não vou controlar o mundo, não vou controlar as pessoas, ninguém muda as pessoas, eu não devo assumir o erro do outro, nem a dor do outro, não posso assumir que eu sou a felicidade da vida do outro, porque me dá muito mais valor do que de fato eu tenho. Sim. E isso tudo vai me levando a me enroscar no meu rio vida fora. Uhum. Muito bem, nós conversamos aqui com Geraldo Peçanha de Almeida, né, que é psicanalista, pedagogo, psicopedagogo, é autor de mais de 60 livros, tem trabalhos aí fora do Brasil, na Alemanha, Itália, Bolívia, África, e é budista, né? Ele é um instrutor budista. Então, Geraldo, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho das suas obras agora, né? Dos seus livros, o seu projeto novo que está vindo aí agora, né? E apontar para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o seu trabalho, seu site, telefone, enfim, como elas encontram você aí na internet, nas lojas. Então, eu tenho um site na internet que é www.geraldoalmeida.com.br. Tem um canal no YouTube que é o meu nome, Geraldo Peçanha de Almeida. Os meus livros estão todos no meu site, mas é só colocar lá na internet. Então tem livro para paz, tem livro sobre autoajuda ou autoconhecimento. Mas o meu mais novo projeto é o Coração de Pólen, que é um projeto muito, muito grande, voltado para isso que nós conversamos hoje, que é levar felicidade para as pessoas que sofrem ou para as pessoas que estão felizes e querem manter ainda mais essa lucidez de felicidade. Então, o Coração de Pólen é um projeto que tem publicação de livros, tem um canal novo na internet que se chama Coração de Pólen. Então, toda semana nós teremos um vídeo novo lá no canal. Nós temos palestras, temos prática de meditação. Tem também um Facebook do Coração de Pólen, as pessoas podem entrar lá e ver a programação. Então, pontualmente nós teremos palestras, cursos, workshop, lançamento de livro, prática de meditação em diferentes lugares pela cidade, né? Aqui em Curitiba. Então, quem tiver interesse em buscar por lucidez, por mente focada, por paz interior, o Coração de Pólen é meu mais novo projeto. E dentro desse projeto tem dois livros que eu gostaria de falar sobre eles, que é No Coração da Mente Livre, que vai ser lançado agora no próximo mês. Em abril eu vou divulgar lá no canal, no site, tudo. O Coração da Mente Livre é um livro sobre gatas. Gatas não é o animalzinho, né? Para quem não é budista, gatas são textos que nós recitamos em todas as práticas do dia a dia para que a gente possa atingir essa percepção das coisas. Então, nós chamamos isso de gatas. E eu estou publicando um livro aí no segundo semestre, que é Caminho para a Paz Interior, e as pessoas também podem ficar atentas que ele logo vai sair também. Caminhos para a Paz Interior. E é caminhos no plural mesmo, porque a paz interior pode vir por caminhos múltiplos. Então, no próximo mês já saio No Coração da Mente Livre, e aí eu vou fazer um lançamento ali pela Livraria Curitiba, do Shopping Paládio, vou divulgar direitinho data e horário. E no segundo semestre vem o Caminhos para a Paz Interior. Então é um projeto longo, de grande fôlego, para grande prazo e para grandes sujeitos, né? Então esperamos que esses desejos auspiciosos que a gente tem quando pensa num projeto como esse possam de verdade acontecer. Que legal. Olha lá, último recadinho aqui, né, no WhatsApp. Amo Geraldo Peçanha, coraçãozinhos assim, Márcia de São Sebastião de São Paulo. Ah, Isso. perfeito. Tem pessoas ouvindo longe. Bota lá, educador excepcional, tá falando aqui, a gente né? fica feliz. Tem algumas pessoas que são especiais e passam pela nossa vida dessa forma como educadores. E são pessoas que estão ajudando nisso que nós conversamos, né? Que os outros possam perceber a felicidade sua, né? A de cada um. Perfeito.
Gratidão, Geraldo. Muito obrigado por vir agradeço. aqui bater o papo, trazer essa riqueza de conteúdos, de informação, de ideias, né? E de novas bolhas pra gente. Sim, porque a vida... O ideal é que a gente possa ter muitas bolhas para transitar entre todas elas. Exatamente. O evitar é viver numa única bolha. Mas a gente vai de bolha em bolha, cada dia a gente vai se ampliando mais. Agora, ficar dentro de uma só é que é o problema. Esse que é o problema. Então, tá certo, Alexandre. Eu agradeço muito pelo convite e me coloco à disposição. Ok. Aqui os microfones da rádio vão estar sempre receptivos para você trazer aqui depois seus novos trabalhos, seus projetos. Vem aqui que a gente mostra e apresenta para o mundo aqui, para o nosso público. Muito obrigado, uma boa tarde para você, Geraldo, e até o próximo encontro. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.